Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa live de hoje. Acompanhem no YouTube com a gente. São aqui porque alguns parlamentares até agora, porque a PEC vai ser votada nesse momento e só ficou um destaque lá da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, quem puder que seja suprimido esse parágrafo 9º, que dá liberdade ao Banco Central para adquirir papéis podres no mercado financeiro nacional e internacional. Então, a live de hoje vai tratar exatamente sobre os privilégios do mercado financeiro, tá? Nós vamos falar aqui desde 2015, quando foi apresentada aquela proposta de emenda constitucional 95, votada em 2016. Aquela emenda, ela tira qualquer para todos os gastos sociais e para todos os investimentos com a manutenção do Estado e deixaram fora do teto todos os gastos financeiros com a dívida pública. Também ficou fora do teto os gastos com as novas empresas estatais independentes de créditos públicos. Então, nós estamos... Só um instantinho, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. O chat não está funcionando. Por quê? Eu não inibi nada aqui. Vocês estão conseguindo? Bom, eu não inibi nada aqui. Nós já temos 60 e tantas pessoas. Está me avisando aqui que está tendo uma dificuldade de conexão. Deixa eu me ver aqui. Bom, vamos prosseguir, gente, que já está dizendo aqui apenas que não está conectando o chat, tá? Mas vocês tentem, por favor. Vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar, então, sobre os privilégios do mercado financeiro sobre o orçamento público. Esse privilégio, ele está nesse gráfico, que não dá para vocês verem muito bem aí, mas esse gráfico está na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Todo ano, o mercado financeiro leva cerca de 40% dos recursos do orçamento federal. E agora, nesse momento da pandemia, está sendo votada hoje uma proposta de emenda constitucional de número 10 de 2020, que nessa proposta que foi apresentada ao Congresso sob a justificativa de organizar os procedimentos para que todos possam acelerar
o pagamento daqueles R$ 600, não é? O Ministério da Economia, aqueles R$ 600 para os mais pobres. Então, entrando com um contrabando nessa PEC, que permite ao Banco Central comprar papéis financeiros, atuar como um mero operador de mercado, um operador de mesa de mercado financeiro, podendo comprar papéis financeiros, no limite poderá comprar, inclusive, papéis financeiros de empresas falidas, quebradas, de bancos internacionais quebrados. Por que isso? Todo mundo se lembra da crise de 2008, quando vários bancos nos Estados Unidos estavam ameaçados de quebra. Injetou $1,344 trilhões no mercado financeiro e salvou aqueles bancos de quebra. Essa lista, a lista dos bancos ajudados, está aqui no nosso livro Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiências e Métodos. Esse livro está disponível na Amazon, em e-book, porque a edição impressa, infelizmente, está esgotada, mas tem lá em e-book, e quem tem aquele Kindle pode, inclusive, ler de graça, tá? Nessa lista aqui está o Bank of America. O Bank of America recebeu, lá naquela crise de 2008, $1,344 bilhões. Veja bem, é um banco que está tecnicamente quebrado. Pois bem, no início desse governo atual, o ministro Guedes declarou várias vezes que queria fazer uma associação com o Bank of America. Por quê? Qual é o interesse do Brasil em se associar a um banco que está tecnicamente quebrado desde 2008? Isso era impossível. Pois bem, nessa PEC 10 de 2020, que está sendo votada hoje, sexta-feira, dia 3 de abril, na Câmara dos Deputados, está sendo votada de forma virtual, inseriram no novo artigo 115, que está sendo introduzido no ato das disposições transitórias, um parágrafo 9. O que diz esse parágrafo 9? Diz que o Banco Central poderá comprar e vender papéis financeiros em qualquer mercado, em qualquer valor. Esse parágrafo não coloca limite algum para essa compra pelo Banco Central. E mais, coloca o Banco Central para prestar contas ao Congresso só posteriormente. Mesmo assim, para prestar contas parcialmente. Por quê? Ele não ficará obrigado a dizer que papéis são esses. E os papéis que ele tiver comprado por um valor alto e vendido por um valor mais baixo? E de onde que virão os recursos para essa compra de papéis? Nós não podemos admitir isso, gente. Quando faltam recursos no orçamento para a saúde, para a educação, para a assistência, essa crise do coronavírus está escancarando o desmonte do Estado brasileiro. Está escancarando a necessidade de uma saúde pública mais bem equipada, de um SUS funcionando, de uma pesquisa funcionando,
tudo que tem sido desmontado nos últimos anos, as universidades, a crise está desmascarando a necessidade de um Estado social forte, justamente se aproveitando das medidas que estão em votação no Congresso para estimular esses papéis, podendo comprar papéis podres, com dinheiro público, com dinheiro do Tesouro Nacional. Deixa-me ver aqui. Chegou uma pergunta aqui do Wagner, que ele não está entendendo. Paulo Guedes quer abrir um banco com essa PEC? Não. Paulo Guedes quer colocar o Banco Central para comprar papéis podres, para salvar bancos nacionais e internacionais. E muitos parlamentares, deputados e deputadas, estão fazendo de conta que não estão entendendo isso. Nossa página, no nosso Facebook, na carta que nós mandamos para os parlamentares, nós alertamos da forma aberta como está lá esse parágrafo 9º, o Banco Central passa a ser um mero operador de mesa. Aliás, essa atividade de operador de mesa é a atividade do Paulo Guedes quando ele atua de forma particular. Ele é um operador de mesa. Ele é um profissional do mercado financeiro. E essa PEC, lá nesse parágrafo 9º, transforma o Banco Central nesse mero operador de mesa. Então, com que dinheiro que o Banco Central vai comprar esses papéis podres? Com dinheiro do Tesouro Nacional. Tá? Vai comprar com recurso público. Que dinheiro é esse que está lá no Tesouro Nacional? É dinheiro do tributo que pagamos. É dinheiro público de outras fontes que o Tesouro Nacional recebe. Mas tudo é dinheiro público. E deveria ser aplicado em favor da sociedade brasileira. Deveria ser aplicado em áreas de interesse da sociedade brasileira. É inadmissível colocar esse dinheiro do Tesouro Nacional para comprar papel podre, para comprar papéis de bancos ameaçados de quebra, no exterior, inclusive. Então, gente, o privilégio do mercado financeiro é indecente no Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. A nossa riqueza é real, é palpável. A nossa riqueza está nas nossas florestas, nos nossos rios, nos nossos minérios. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta. O Brasil tem todas as matrizes energéticas, tem todas as possibilidades de um desenvolvimento socioeconômico inigualável. Mas, historicamente, quem dirige esse país tem se curvado aos interesses do mercado financeiro. Tem admitido que o mercado financeiro mande e desmande nas finanças nacionais. Colocam travas para o investimento público necessário e deixam o pagamento dos absurdos da dívida pública, da chamada dívida pública que nunca foi auditada, à vontade. Deixam os gastos que nós já denunciamos, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Aliás, estava nessa PEC. Nós fizemos da Constituição. Estavam colocando lá a possibilidade do Banco Central acatar
depósito voluntário remunerado. Pelo menos isso aí a gente já conseguiu arrancar dessa PEC. Agora, isso que ainda está lá, do Banco Central poder comprar essa papelada podre, essa bomba, gente, vai estourar daqui a alguns anos, se isso for aprovado. E aí, vão colocar a culpa nos pobrezinhos que receberam R$600. Nós estamos alertando isso. Quem puder, nesse momento, pegar o telefone, ligar para parlamentares, exigir que eles apoiem o destaque que foi feito pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, para suprimir esse artigo, esse parágrafo 9º do artigo 115. Nós temos que exigir que os parlamentares excluam esse parágrafo 9º. É um absurdo que uma matéria dessa envergadura seja votada como um contrabando numa PEC que pretende socorrer os mais pobres com R$600, tá? Nós não podemos admitir isso. Deixa eu ver mais uma pergunta que está chegando aqui. Uma das pessoas que está me alertando que esse destaque, deputados nacionalistas acordados para essa votação de hoje. Olha, Carlos, Eduardo, sim, a própria deputada Melchiona e todos os deputados do PSOL estão acordados, tá? Para essa votação aqui. Agora, outros partidos retiraram seus destaques. Nós temos que cobrar aí, agora, dos deputados do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, de todos os partidos, dos partidos da base do governo que se dizem nacionalistas. Se são nacionalistas, tem que querer defender o Banco Central do Brasil, o Banco Central voltado para os interesses nacionais, e não um Banco Central de costas para o Brasil e operando como um mero operador de mesa de mercado. Não podemos admitir isso. Cobrem dos parlamentares que vocês conhecem, porque está para ser votado daqui a pouco, como chegou aqui um alerta de uma pessoa que está lá acompanhando, tá? Da forma que está lá escrito o parágrafo 9º, ele não estabelece limite algum para essas compras. O Banco Central pode gastar trilhões e depois dizer, tivemos que fazer isso. Como assim? Então, nós podemos aí comprometer todas as gerações futuras para salvar um banco estrangeiro? De forma alguma. Isso aí, gente, olha, nós estamos diante, talvez, do maior rombo ao orçamento público, tá? Pessoas inescrupulosas estão aí com o coronavírus e pegando carona, tá? Inserindo aí um contrabando, bilhões. Ô, Wagner, de bancos que eu acabei de comentar, que foi apurado. Só um minutinho. Que foi comprovado em auditoria governamental, conforme está aqui nesse livro que vocês podem encontrar na Amazon. Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos. Está na página 22 do livro A Lista, tirada de um documento oficial do Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos. Naquela época, o Banco Central norte-americano, o Fed, que é privado, usou mais de 16 trilhões de dólares para salvar os bancos.
E como é que ele salvou? Os bancos estavam abarrotados de papéis podres. O Fed foi lá e entregou uma bolada. O Bank of America, por exemplo, recebeu 1 trilhão 344 bilhões de dólares. Agora, o que aconteceu com aqueles papéis podres? Aqueles papéis podres continuam existindo. Não só os do Bank of America, todos aqueles papéis podres, todos os derivativos que estão sendo criados aí. Tem documentos, gente, que estão sendo discutidos em reuniões oficiais do G20. É o mercado financeiro das sombras. O que é isso? É o mercado dessa papelada podre, que corresponde a vários PIBs mundiais. Lá naquela época da crise de 2008 nos Estados Unidos, 2010 na Europa, na verdade começou em 2007 nos Estados Unidos e 2010 na Europa, criaram mecanismos para resolver momentaneamente o problema. Um dos mecanismos que criaram na Europa empurrava essa papelada podre para debaixo do tapete. Na época, fizeram uma entrevista com a Angela Merkel e perguntaram para ela: primeira-ministra, e o que essa medida aí vai resolver? Esse mecanismo não está acabando com a papelada podre. Está simplesmente empurrando essa papelada podre para debaixo do tapete. Ela falou: olha, não. Esses papéis, nós estamos conseguindo, com esse mecanismo, colocá-los num depósito. Ela usou uma expressão parecida com armário, tá? Colocar aquela papelada podre num depósito, num armário. E ela dizia nessa entrevista que dentro de, no máximo, 20 anos, eles iam conseguir uma maneira de destinar aqueles papéis. Olha só, aquelas crises de 2007, 2008 nos Estados Unidos, 2010 na Europa, não atingiram fortemente o Brasil, porque nós não tínhamos aqui ainda esses mecanismos de absorção dessa papelada podre. Pois bem, essa regulamentação está sendo feita pelo Banco Central de várias formas. O governo criou vários fundos financeiros, inclusive fundos de trabalhadores, para receber papelada podre. E agora essa medida, essa PEC 10, em seu artigo 115, parágrafo 9º, permite que o Banco Central compre qualquer papel financeiro, gente. Permite que compre, inclusive, esses papéis podres que estão aí nesse armário desde a crise de 2008 nos Estados Unidos e 2010 na Europa. Será que esses parlamentares não veem isso? Olha, nós vamos ter que acompanhar esse destaque feito pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, tá? A nossa única chance nesse momento é barrar esse dispositivo. Tem uma outra pergunta aqui, que o Sebastião Oliveira pergunta se já existe algum fundo para prover a ajuda aos pobres sem essa PEC. Ô, Sebastião, não precisa dessa PEC para pagar os R$600 para os 38 milhões de pessoas. Tem gente que está falando até em 59 milhões de pessoas. Mesmo que sejam 60 milhões de pessoas precisando desses R$600, essa conta não dá nem 100 bilhões de reais. Você sabe quanto que nós temos na conta única do Tesouro? 1 trilhão e 400 bilhões. Já tem dinheiro em caixa. Até técnicos do próprio governo têm dito para nós: vocês estão certos, não precisa dessa PEC.
Essa PEC é simplesmente uma desculpa para colocar mais privilégio ainda para a banca nacional e internacional. Nós temos dinheiro em caixa, nós temos mais de 1 trilhão e 400 na conta única do Tesouro, nós temos mais de 1 trilhão e 700 bilhões em reservas internacionais, dinheiro na gaveta, gente, que não está rendendo nada para o Brasil. Ora, para que a gente faz uma reserva? Se na hora da necessidade zero? Que absurdo! É a mesma coisa que um pai de família faz uma reserva, faz uma poupança, e na hora que um filho está em dificuldade, está doente, está ali precisando de comida, ele, não vou tirar o dinheiro da minha poupança, não, vou deixar feitos de idiotas. O Brasil é riquíssimo, não só em riquezas minerais, como eu já comentei, mas nós temos muito dinheiro em caixa. Nós temos 1 trilhão e 400 na conta única do Tesouro. Nós temos 1 trilhão e 700 em reserva. Nós temos mais 1 trilhão no Banco Central, remunerando sobra de caixa dos bancos. Acorda, minha gente. O Brasil é riquíssimo. E nós estamos sendo feitos de idiotas. Nós temos que cobrar desses representantes que estão votando lá no Congresso. Eles são representantes do povo ou são representantes da banca? Isso vai ficar muito claro agora, tá? Muito claro. Nós vamos acompanhar e vamos denunciar. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Várias pessoas aqui estão perguntando o que são papéis podres. Então, vamos lá. Papéis podres, gente, é o seguinte. Desde a década de 70, desde 1971, começou a fabricação de papel podre no mercado financeiro. O primeiro papel podre foi a própria moeda dólar, papel pintado. Por quê? No dia 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon, lá dos Estados Unidos, veio a público, apareceu na televisão e falou o seguinte: a partir de hoje, acabou a correspondência do dólar com o ouro. Vou voltar um pouquinho para explicar. Lá em 1944, numa reunião que ficou conhecida como a Conferência de Bretton Woods, os Estados Unidos ofereceram para o mundo todo que o dólar fosse a moeda de trocas internacionais. Por exemplo, antes daquilo, o Brasil vendia, por exemplo, para a Itália pagava em lira para o Brasil. O Brasil ficava com volume de liras. E aí o Brasil tinha que gastar aquelas liras comprando da Itália, porque só na Itália tinha essa moeda. Até 1944, isso transformava o mercado internacional num mercado bem justo de trocas. Porque aquele país que comprava de outro ficava tendo a moeda daquele outro e tinha que gastar comprando dele. E isso tornava, então, isso trazia um equilíbrio para as trocas internacionais. E em 1944, os Estados Unidos falou, bom, vai facilitar muito mais se todo mundo trocar em dólar. Então, o Brasil vende para a Itália, não recebe lira. A Itália teria que comprar dólar para pagar o Brasil. Brasil vende para a China não vai pagar em ien. A China compra dólar dos Estados Unidos e paga para o Brasil. Da mesma forma, quando
o Brasil compra de outros, tem que comprar dólar para pagar para esses outros. Então, o dólar passou a ser a moeda de troca internacional. E por que todo mundo aceitou isso? E os parlamentos dos diversos países aceitaram que o dólar fosse a moeda de troca internacional. Isso foi denunciado num livro aqui no Brasil, que eu estou sem ele aqui nesse momento, depois eu posso colocar fazer uma nota na página da consultoria. Pois bem, o dólar passou a ser a moeda de troca internacional logo após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e depois disso, eles também, naquela época, garantiram que o dólar teria equivalência em ouro. Por isso é que o mundo inteiro poderia confiar no dólar. Em 1971, acabou isso. Foi o maior calote mundial. O Nixon falou, não tem mais paridade. E o dólar passou a ser um mero papel pintado. Porém, continuou sendo a moeda dos Estados Unidos, com todo o poderio do império. Nessa esteira, começou a desregulamentação. O que é desregulamentação? Relaxamento de regras do funcionamento do mercado financeiro. Vários controles que haviam sido criados desde 1929, quando houve aquela crise da Bolsa norte-americana. Vários controles foram sendo abolidos. E o mercado financeiro foi ficando cada vez mais à vontade. Essa desregulamentação teve uma aceleração a partir daí. E com a criação dessa papelada podre, os bancos passaram a criar vários instrumentos financeiros. O que é isso? Por exemplo, eles têm lá uma carteira de créditos que eles sabem que eles nunca vão conseguir arrecadar. Créditos de empresas falidas, de pessoas que faleceram e não deixaram bens, vários empréstimos sem garantia. Aí eles pegam aqueles papéis, transformam aquilo num conjunto que eles chamam de pacote. Eles criam um pacote com esses créditos. Aí eles dão um nome para esse pacote, um nome que impressione, tá? E criam derivativos. O que é derivativo? Um papel que deriva de um outro ativo. Então, eles começaram a criar os tais derivativos correspondentes a esse pacote que eles criaram e que não tinha valor nenhum. Mas eles criaram esses papéis e venderam esses papéis no mercado, porque esse mercado é altamente interligado, são eles mesmos. São praticamente os mesmos donos e sócios uns dos outros. E foram criando fundos de investimento para assumir esses papéis, fundos de pensão, vários fundos financeiros foram assumindo esses papéis. O mundo começou a demandar por papéis e os bancos foram criando os derivativos. À medida que eles conseguiam vender os derivativos, eles criavam os derivativos dos derivativos. Criavam outra série de papéis. Aí o mercado comprava de novo. Aí eles criavam o derivativo do derivativo do derivativo. Sem limite, gente. É a chamada pirâmide. Até que em 2008, houve algum mecanismo que interrompeu essa pirâmide e eles não conseguiram dar conta, porque isso só dá certo, essas pirâmides só dão certo comprando. Tem que realimentar essa pirâmide. Se não realimenta, tudo ruim. E isso é que aconteceu
a partir de 2007, 2008 nos Estados Unidos. E os bancos começaram a quebrar. Então, gente, papel podre é, por exemplo, isso. Esses derivativos sem lastro. É também papel de empresas já quebradas. Ações de empresa que quebrou. O que é uma ação? Ação é um pedacinho, é um correspondente ao capital de alguma empresa. Se essa empresa quebrou, qual que é o valor daquela ação? Aquele capital deixou de existir, aquilo ali passou a ser um papel podre. Então, papel podre são vários, podem ter várias naturezas. E o problema que nós estamos denunciando hoje é que esse parágrafo 9º da PEC admite que o Banco Central compre papéis financeiros e não coloca nenhum tipo. Primeiro, teria que ser de empresa brasileira, tá? Segundo, essa empresa teria que assumir o compromisso de não mandar ninguém embora nesse momento de crise. Teria que... Não interessa, tá? Então, deu para entender, gente? O que é papel podre? A explicação foi um pouco longa, mas é para... O objetivo da auditoria cidadã é esse, né? Explicar. O Diego está pedindo aqui, Diego dos Santos, pedindo para explicar a submissão do Banco Central ao BIS. Nem sabe o que é o BIS. Tem um artigo muito bom na nossa página, uma pesquisa da Daniel Simões, que explica a origem do BIS, a formação, etc. Eu recomendo que vocês leiam, porque a maioria das pessoas nem sabe que existe essa cúpula do mercado financeiro mundial, tá? O BIS é a cabeça do poder financeiro mundial. É uma instituição privada e tem poucos membros, tá? E ele tem vários bancos centrais, mais de 130 bancos centrais subordinados. O Banco Central do Brasil é um deles. Por isso, por conta dessa quantidade de bancos centrais subordinados, é que a gente vê o mesmo tipo de política sendo imposta num país e no outro, tá? Então, essa pergunta do Diego é importante porque nos dá a oportunidade de explicar. Porque muita gente critica quando a gente fala que quem manda é o mercado financeiro, eles falam, isso é teoria de conspiração, não é assim, quem está mandando é o Congresso. Eu pergunto para vocês, quem é que redigiu esses artigos que estão lá nessa PEC? De onde vem isso? Vem do BIS. Vem do BIS através do Banco Central e como a banca financia muita campanha para deputado, para governador, para prefeito, etc., diretamente ou através de empresas ou através de outros benefícios, nós temos aí vários parlamentares ligados a esse financiamento, obrigados a seguirem obedecendo ao que manda o mercado financeiro. Igual a mídia, tem outra pessoa falando aqui, a mídia é toda, a grande mídia, né? A grande mídia é toda submetida ao mercado financeiro. Sim, basta vocês olharem aí na hora dos grandes jornais. Jornal tal, de grande emissora, patrocínio, é sempre um banco. Podem, invariavelmente, olhem as grandes redes de televisão.
todas patrocinadas por bancos, tá? Os grandes jornais. E aí, esses jornais vão dar uma notícia como que a gente está conversando aqui? Nunca. Não vão dar, tá? E os partidos que recebem apoio de bancos também? Não vão falar desses assuntos. Por quê? Estão a serviço. Eles têm um chefe ligado ao mercado financeiro e eles devem obediência a esse chefe. Então, eles não vão criticar isso aqui que a gente está criticando e vão ficar arrumando desculpa para justificar o seu voto. Agora, a população é que tem que ficar alerta. A população é que tem que tomar uma decisão. Se quer continuar se fazendo de idiota, não é? E aceitando esse modelo, ou se quer virar esse jogo. Eu vou até falar agora de uma campanha que nós vamos lançar nos próximos dias. Já lançamos um vídeo curto, está na nossa página, É Hora de Virar o Jogo, em que a gente já deu pistas dessa campanha. Já estamos contratando uma agência para nos ajudar, porque essa campanha vai ter que ser toda virtual nesse momento. Estamos correndo atrás de recursos, pedindo apoio às entidades que colaboram com a Auditoria Cidadã da Dívida para nos ajudar, para a gente ter como lançar essa campanha, porque nós temos que virar esse jogo. Nós não podemos continuar submetidos a esses interesses do mercado financeiro que impedem que a maioria, a imensa maioria do povo brasileiro tenha uma vida minimamente digna. Nós não podemos continuar submetidos a isso. Chega. E nós temos que esclarecer o povo brasileiro que esse modelo está falido, esse modelo é insustentável. Não é possível que a gente não vai aprender isso, não é? Eu acredito que vamos. E vamos virar esse jogo, tá? Agora, vai depender de todos nós, tá? Vai depender do engajamento das pessoas. Isso aí. Tem uma pessoa me lembrando aqui. Fala da entrevista que você deu para a Globo News, que nunca foi ao ar. Tá lá no site, viu, gente? Tem 3 partes. A entrevista que não foi ao ar. Vocês vão ver lá a Mônica Waldvogel me entrevistando na sala da Auditoria Cidadã. Entrevistar a Auditoria Cidadã. Né? Nós respondemos que estávamos à disposição. E aí eles falaram, eu perguntei onde seria a entrevista, né? Em qual estúdio. Eles falaram, não, nós queremos ir aí na sede da Auditoria Cidadã. Nós falamos com muita honra. Como vocês sabem, a Auditoria Cidadã funciona pelo Conselho Federal da OAB. Nós temos uma sala no edifício OAB, em Brasília, e funcionamos com 99% com trabalho voluntário. Inclusive, o meu trabalho é 100% voluntário, mas nós temos aí alguns colaboradores que precisam receber, porque eles precisam sobreviver. Então, é um grupo muito pequeno que faz o trabalho de secretaria, de jornalismo, de pesquisa, não é? Nós temos um pesquisador, um economista, uma jornalista e um grupo mínimo de secretaria. Todos os demais, todos são voluntários, tá? Então, a gente funciona, nós recebemos, então, a Mônica Waldvogel e 2 câmeras, um outro auxiliar de som, toda a equipe, recebemos lá na nossa sala da Auditoria Cidadã, e a entrevista foi longa, e eu pedi licença. Então, na época, a nossa jornalista usou, né, o tablet dela e registrou toda a entrevista. E com compromisso de só divulgar depois que fosse colocada no ar. Pois bem,
Num determinado dia, a Globo News chegou a anunciar programa sobre a dívida pública. Nós anunciamos, né? Todo o nosso pessoal ficou ligado para assistir e tal. Na hora, o programa não entrou no ar. Entrou lá um programa de saúde da Terra. Fizemos contato com a Globo News, não conseguimos. Daí uns dias ligamos, eles falaram, não, é porque teve um probleminha, nós vamos colocar no ar daqui a algumas semanas. Tá bom, nós continuamos aguardando. O que aconteceu daí a algumas semanas? Colocaram um programa no ar sobre a dívida pública, porém, somente pessoas ligadas ao mercado financeiro tiveram espaço naquele programa. Nós, da Auditoria Cidadã, não aparecemos nem... Peraí. Então, quando a Globo News colocou o programa no ar, nós não aparecemos, nem fomos citados. Aí ligamos de novo, né? Ligamos para lá e falamos, olha, vocês colocaram o programa, mas não apareceu nada do que foi feito aqui, da entrevista que a Auditoria Cidadã deu para a Globo News. Aí eles falaram, não apareceu e tal. E aí nós perguntamos, e vai ao ar? Eles disseram, não. Então, aí sim, aí nós publicamos o nosso material. A entrevista que não foi ao ar. Então, tem 3 partes, tá? Nós falamos sobre a dívida externa, sobre a dívida interna, sobre a dívida dos estados. Então, tudo isso está lá, disponível para vocês assistirem na página da Auditoria Cidadã. Estão me avisando aqui que já está chegando a 1 hora do programa, mas eu vou ver mais algumas perguntas aqui. O Renan Valer fala que economistas de esquerda estão dizendo que não pode imprimir dinheiro e que precisa fazer nova dívida para socorrer agora com a pandemia, né? Socorrer o orçamento. Aí ele pergunta, o país não está... Então, Renan, você, na verdade, está fazendo aqui várias perguntas, né? Primeiro, sim, agora nós vamos entrar num período de deflação, porque virá uma recessão brutal aí com essa crise, né? Essa crise da pandemia está mostrando que quando o trabalhador fica em casa, a economia para, tá? Então, essa recessão realmente virá um período aí de deflação, sim, eu acredito, tá? Agora, nós não temos escassez nós temos escassez de moeda, em parte, porque a nossa base monetária é muito pequena. O Banco Central emite pouco, irriga muito pouco a economia. E, além disso, o Banco Central ainda aceita o depósito voluntário de mais de R$1 trilhão e remunera esse 1 trilhão para os bancos, abusando das chamadas operações compromissadas. Veja bem, a escassez de moeda que tem aqui no Brasil, ela é fabricada pelo Banco Central. Primeiro, porque ele não emite moeda e não irriga o mercado de moeda, como deveria, como diz, inclusive, o Thomas Piketty no livro dele. E segundo, porque além dele não emitir a moeda que ele poderia emitir, ele aceita o depósito voluntário da bolada que está depositada nos bancos. Olha bem, não é nem dinheiro dos bancos, gente, é o nosso dinheiro, é dinheiro das empresas que está depositado nos bancos e que no mundo inteiro os bancos usam esse dinheiro para emprestar. Por isso que a taxa de juros é baixa. Os bancos preferem emprestar juro baixo do que ficar com o dinheiro parado. O que acontece aqui no Brasil? O Banco Central do Brasil, que, como eu falei, atua de costas para o Brasil e só faz o que interessa à banca,
ele aceita esse depósito, ele fala para os bancos, não fique com seu dinheiro parado aí, não. Não se esforce para baixar juro para emprestar para a população e para as empresas, não. Deposite aqui no Banco Central toda a sua sobra de caixa, que eu vou te remunerar. Isso que tem gerado escassez de moeda, tá? A nossa escassez de moeda, ela é totalmente desnecessária, ela é fabricada, tá? E nós não precisamos, como eu já falei aqui, dessa PEC e muito menos de fazer nova dívida. Nós podemos simplesmente suspender o pagamento dos juros e encargos dessa dívida. Quem recebe juro pode esperar. O Renan, né? O Renan, todo ano a gente gasta mais de 1 trilhão com pagamento de juros e encargos dessa dívida. O que você acha? Quem vive de juro vai morrer se deixar de receber o juro? E olha aqui, nós não estamos propondo aqui nenhum confisco de dinheiro de ninguém. Nós estamos propondo a suspensão temporária do pagamento dessa remuneração, tá? Agora, o governo Paulo Guedes tem a cara de pau de propor que os trabalhadores fiquem 3 meses sem receber seu salário. Antes era 4, agora representaram aí a medida com 3 meses de suspensão. Tem a cara de pau de dizer que vai cortar 20%, tem outro projeto lá que é 50% de salário de servidor público, inclusive aposentado, porque a paridade é para o bem e para o mal. Tem a cara de pau de cortar vários programas sociais. Agora, não corta, não suspende o pagamento do juro. E ainda fica falando que tem que fazer mais dívida. Não, não tem. Tá? Isso é o funcionamento do Estado a serviço do capital financeiro. O que nós precisamos é do funcionamento do Estado social forte. É isso que a gente precisa. E a gente paga para isso. Não é nenhum favor, tá? A gente paga para isso. O Enéas Nunes está me perguntando aqui como é contabilizada a remuneração da compromissada. É despesa? Olha, o custo dela, porque a operação compromissada, ela tem um custo, né? Porque o Banco Central paga uma remuneração diária para os bancos. Esse custo entra na conta do pagamento do juro. Porque, como não existe dispositivo legal que autorize essa remuneração, como é que o Banco Central está fazendo? Está usando uma ilegalidade, tá? Inclusive pode ser punido por isso. Por causa disso é que o Banco Central está tentando imunidade para os seus operadores. Isso está na medida provisória 930, que foi apresentada essa semana no Senado. Eles querem que aquela lei da improbidade administrativa não atinja nenhum servidor do Banco Central, nem os seus diretores. Quer dizer, eles vão se tornar acima da lei da improbidade. Tá? Eles querem ficar acima da lei da improbidade. Não tem ninguém no Brasil, nenhum gestor público, nenhum funcionário público, seja no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas, ninguém está livre de ser punido por improbidade administrativa. Por quê? O que é improbidade administrativa? É um crime contra o dinheiro do povo, contra o patrimônio do povo. Pois bem, querem colocar os operadores do Banco Central acima dessa lei. Eles não vão ser alcançados por essa lei. Se for aprovada
a medida provisória 930, que está no Senado Federal. E também essa imunidade está também no PLP 112 de 2019, que é o projeto de autonomia do Banco Central, que coloca o Banco Central como um ser à parte, autônomo, acima de todos os ministérios, tá? Não vai dever satisfação a ninguém. Vai ser uma coisa à parte. E vai mandar em todas as finanças do Brasil, tá? Absurdo também. Então, a contabilização disso é dessa forma. Ela é contabilizada como despesa de juros. E você sabe quanto custou isso? Nossos pesquisadores, nosso economista da Auditoria Cidadã, investigou os balanços do Banco Central. Ao longo de 10 anos, essa benesse de remuneração da sobra de caixa dos bancos custou, segundo dados do balanço do Banco Central, 754 bilhões, sem correção. Se corrigirmos, chegamos a 1 trilhão de reais de gasto ilegal. Tá vendo por que eles querem aprovar essa imunidade? Tá vendo por que querem ficar acima da lei da improbidade? Porque crimes já foram cometidos. 1 trilhão de reais, gente, foi gasto, foi pago com recurso público para remunerar banco. Enquanto a gente estava aí vendo os cortes nas universidades, vendo os cortes nas pesquisas, na ciência e tecnologia, que agora, na crise do coronavírus, a gente está vendo aí a falta que faz. Uma pesquisa funcionando, os laboratórios equipados. Cadê? Corte. Cortou. Para quê? Para pagar remuneração para a sobra de caixa dos bancos, que é um dos grandes gastos da chamada dívida pública. Isso é dívida, gente. Isso é mecanismo financeiro que usa o manto sagrado da dívida pública, como se a dívida pública fosse algo muito sério que não pode ser tocado. Olha aí, 1 trilhão foi pago como se fosse gasto com a dívida pública, mas é remuneração da sobra de caixa dos bancos. É por causa disso que, desde 2015, nós estamos tendo queda do PIB estacionado, patinando, a economia brasileira, empresas quebrando, principalmente a indústria. Nós estamos num processo grave de desindustrialização, que é outra coisa que está fazendo muita falta, né? Olha aí, cadê as máscaras? Uma coisa idiota, como uma máscara, tem que importar da China. Um respirador, tem que importar da China. Aí Estados Unidos vai lá, paga mais caro, compra tudo. Vocês viram a notícia essa semana? China cancelou todos os contratos de fornecimento para o Brasil. Estados Unidos foi lá e comprou tudo, toda a produção dos próximos meses. E aí, cadê a indústria nacional para produzir? Quebrou por causa da crise fabricada por essa política monetária suicida do Banco Central. Porque essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que faz com que os bancos optem por deixar a bolada de dinheiro no Banco Central rendendo diariamente, sem risco nenhum, eles optam por isso em vez de emprestar para a indústria. E como eles estão com o dinheiro todo esterilizado lá no Banco Central, o juro de mercado fica abusivo, a indústria não dá conta e quebra, como quebrou, como vem quebrando. E agora, quando a gente precisa de produto, né, não tem. Então, gente, olha, essa questão das finanças, ela está toda interligada, ela não fica só no campo do dinheiro, da finança. Ela afeta a vida de cada pessoa. O dinheiro, o trilhão que foi gasto para remunerar a sobra de caixa dos bancos pelo Banco Central, em 10 anos, faltou na educação, faltou na saúde, faltou na pesquisa, faltou na assistência social,
faltou nos investimentos geradores de emprego e renda, porque no mundo inteiro o Estado é a locomotiva que puxa os investimentos. E aí nós estamos aí, com a economia, porque essa crise não é agora só do coronavírus, não. Essa crise vem desde 2015, fabricada por essa política monetária do Banco Central. E agora a gente é pego aí nessa crise, aprofundando a crise que já vínhamos, não é? E olha que infâmia, o mercado financeiro que vem se aproveitando, se locupletando dessa crise desde 2015, pega carona agora nessa PEC 10 e aprofunda ainda mais o seu privilégio, tá? Então, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui que já estão me alertando aqui que está na hora de terminar. Vamos lá. Nossa, o canal Digiplay colocou até em maiúsculo aqui, Fatorelli, porque nunca fazem auditoria? Amigos, não fazem, apesar da auditoria estar prevista na Constituição, porque a auditoria vai mostrar, vai escancarar que estão fazendo mau uso da dívida pública. Veja bem, quero deixar claro aqui que todos nós da Auditoria Cidadã não somos contra aquele endividamento regular, não. Muita gente que não conhece, não acompanha o nosso trabalho, vem com críticas indevidas como se nós fôssemos contra a dívida pública. Não, nós não somos contra a dívida pública, desde que a dívida pública seja, em primeiro lugar, transparente. Transparente para quem? Para o povo que paga a conta. A auditoria devia ser uma rotina, gente. Como é que devia ser? Brasil pegou tantos reais, a juros X, por tanto tempo, para empregar o dinheiro em quê mesmo? Para fazer tal e tal investimento, que vai ser pago em tal prazo. Tudo bem, dívida é para isso. Todos os estados são autorizados a se endividar. Por quê? Porque eles têm uma missão a cumprir, eles têm que atender o interesse do povo brasileiro. Então, nós não somos contra a dívida pública. O que a gente é contra? Esses mecanismos fraudulentos, que usam, abusam do processo de endividamento público. Por isso, depois que a gente já identificou vários mecanismos, como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, como o escândalo do swap cambial. Aliás, eu prometo aqui que a gente vai fazer uma live só sobre o swap cambial, que eu tenho recebido aqui muitos pedidos para explicar isso, tá? É um contrato em que o Banco Central assume pagar a variação do dólar, e isso gera um prejuízo, porque o dólar sobe, o Banco Central vai lá e paga a diferença. Como que ele paga? Com recurso de título da dívida pública. Vende título, pega o dinheiro e paga o prejuízo do Banco Central. Então, o que nós somos contra são esses mecanismos fraudulentos que geram dívida pública, tá? Como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, como o prejuízo do swap cambial, como a transformação de prejuízos de bancos, de empresas, grandes empresas, em dívida pública, que é o que vai acontecer se esse parágrafo 9º da PEC 10, que a gente vem denunciando, for aprovado, tá? Então, a auditoria, ela vai jogar luz sobre esse processo. Ela vai mostrar o que é dívida mesmo. E o que é dívida mesmo? É dívida legítima. São empréstimos, são títulos que foram vendidos para investimentos em interesse do povo. E o que não é dívida? O que não é dívida? Esses títulos emitidos para sustentar esses mecanismos fraudulentos, que a gente chama de sistema da dívida. Então, meus amigos do... Como é que chama aqui? Deixa-me... Perdão.
Perdi aqui. Canal Digiplay. Meus amigos do Digiplay. A auditoria, ela vai mostrar isso de forma transparente. A auditoria é isso. Ela vai, em primeiro lugar, identificar quem são os credores. Olha só, a gente nem sabe quem são os credores. A gente não sabe para quem a gente paga essa bolada de 40% do orçamento todo ano. Não sabe. É sigiloso. Como assim? É sigiloso. O Banco Central, o Tesouro Nacional respondem isso, inclusive para parlamentares. É tudo sigiloso. Eles só falam os blocos. Por exemplo, metade dos títulos estão na mão de bancos. Cerca de 1% está no tal Tesouro Direto, que nem é direto assim. Para comprar título lá, você tem que passar por uma corretora, tá? O direto é quem participa dos leilões do Banco Central, os dealers. E aí estão, inclusive, bancos estrangeiros, os privilegiados dealers. Então, meus amigos do canal do Digiplay, a Auditoria Cidadã, em primeiro lugar, quer saber quem são os credores, quem detém os títulos da dívida. Porque muita gente fala assim, se fizer auditoria, vocês vão prejudicar os pequenos. Não, a auditoria vai exatamente identificar quem são os pequenos, que realmente pegaram ali o seu dinheirinho e pouparam. Tá? E onde é que estão esses mecanismos? E só tubarões, gente, só grandões têm acesso a esse mecanismo. Algum de vocês que está nos ouvindo aí tem acesso a algum contrato de swap? Algum de vocês que está nos ouvindo aí participa como dealer lá no leilão do Banco Central? Claro que não. Então, nós temos que exigir essa auditoria, porque nós estamos pagando essa conta, tá? Bom, estou sendo avisada aqui que ainda não saiu a votação do parágrafo 9º. Repito aqui que vocês precisam pressionar os parlamentares. Eu preciso agradecer aqui toda a equipe da Auditoria Cidadã que está nos acompanhando e nos assessorando aqui nessa live. Um deles, inclusive, está, Rodrigo, muito grata. Ele está mostrando aqui, como quando eu estou falando da contrapartida da dívida, ele está me alertando aqui para lembrar de falar que o TCU, Tribunal de Contas da União, mostrou em uma palestra na Comissão de Assuntos Econômicos que a dívida interna não teve contrapartida em investimentos no Brasil. Teve apenas, de um crescimento da dívida de trilhões, ela teve apenas uma parcela que foi entregue ao BNDES. E dessa parcela que foi entregue ao BNDES, inclusive uma parte foi para investimentos no exterior. Então, pessoal, a maior parte da dívida, segundo o próprio TCU, não tem contrapartida. Por isso é que há tanta resistência a essa auditoria. No dia que fizer a auditoria, nós vamos saber quem é quem, tá? E vai ter que mudar essa política, tá? E outra coisa, se tiver tudo certo, como alguns que nos criticam falam que a auditoria seria uma coisa inútil, tá? Se tá tudo certo, por que não mostram? Por que não fazem a auditoria? Por que estão querendo aprovar imunidade para os operadores do Banco Central? É porque sabem das ilegalidades que estão sendo cometidas, não é? E que o povo está pagando. Bom, gente, eu vou financiar aqui, eu vou finalizar aqui, porque tem uma pergunta aqui da professora Fátima: securitização e o fim do Estado.
nessa live, eu deixo aqui a promessa também, nós já estamos com mais de 1 hora de live, eu prometo que nós faremos uma outra live sobre a securitização, que é outro escândalo que está entrando no Brasil, e a Auditoria Cidadã tem feito um grande trabalho, já conseguimos atrasar a aprovação dos projetos que tratam dessa securitização. Eu prometo fazer uma outra live sobre isso, mas nesse momento eu quero finalizar convocando as centenas de pessoas que estão aqui com a gente. Nós temos aqui mais de 700 pessoas acompanhando essa live conosco, e eu quero deixar, olha, isso, mais de 700 pessoas ao vivo agora conosco, gratidão enorme. Eu quero fazer um apelo a todas essas mais de 700 pessoas. Pressionem os parlamentares nesse momento. Acessem lá na página da Auditoria Cidadã, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tem lá o link para vocês entrarem em contato com as lideranças, tanto telefone como e-mail. Liguem, gente. Liguem e pressionem. Não aceitamos esse parágrafo 9º do artigo 115, que transforma o Banco Central em mero operador de mercado. Não podemos aceitar isso, tá? Eu vou finalizar deixando um forte abraço para vocês. Nos acompanhem. Nós vamos fazer outras lives, tá? Sobre esses outros mecanismos que nós já identificamos, tá? Deixo um forte abraço para todos vocês. Agradeço imensamente por esse apoio que nos encoraja a continuar nessa luta em defesa do orçamento público, em defesa da transparência e protegendo o povo brasileiro que está pagando uma conta que não é deles, tá? Nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Nós poderíamos, era para o Brasil estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, outro patamar. Não é possível um país tão rico como o Brasil continuar dessa forma. Então, continuem nos acompanhando, nós vamos virar esse jogo, tá? E vamos lançar essa campanha nos próximos dias. Contamos com vocês. Ainda que destruam tudo, haveremos de reconstruir. Um forte abraço. Até a próxima.